Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 51º Polêmica Espírita. E estamos aqui com os nossos convidados para tratarmos de um assunto muitíssimo importante e efetivamente bastante polêmico, que vem sendo aí as versões, entre aspas, chamadas de antirracistas dos livros fundamentais da codificação espírita, os livros que compõem aí as obras do Espiritismo. E trazemos aqui, além, obviamente, do nosso Paulo Neto, que é a figura permanente aqui no nosso programa, o Marco Milani, o Erivelto Carvalho, desculpe, Lucas Berlanza e o Eric Pacheco, para aí discutirmos, debatermos, enfim, informarmos, tratarmos desse assunto momentoso e tão importante para o nosso movimento espírita, para que fique aí suficientemente esclarecida essa questão, né? Se são válidas essas versões chamadas de antirracistas da codificação espírita. Então, vamos dar boa noite aqui a todos e vamos iniciar aí perguntando ao Marco Milani como que teria surgido toda essa polêmica, Marco? Bom, primeiro, boa noite a você, Arthur, ao Paulo, né, ao Lucas, Erivelto e Eric, grande alegria estar aqui. Quero também cumprimentar os nossos amigos internautas, né, que estão nos acompanhando e aqueles que eventualmente também assistirão a nossa live. Bom, Arthur, essa questão de se adulterar as obras de Kardec, ela não é nova, né? Nós temos na história aí sempre algumas iniciativas, algumas por boa fé, outras já buscando um personalismo em torno de uma visibilidade, né, das próprias convicções pessoais. Se nós formos remontar, isso já começa, inclusive, com Kardec em vida, né? Quando alguns queriam fazer ou trabalhar alguns textos para enxertar no Espiritismo ideias que não tinham coerência dentro da proposta doutrinária. Você mesmo é um grande estudioso aí de algumas deturpações, entre elas Mustang, né? Começa por aí, Kardec ainda encarnado. Mas depois que Kardec desencarnou, essas tentativas ainda continuaram com outros motivos. No Brasil, em particular, nós temos alguns relatos nesse sentido, mas eu vou citar só um, e que não foi tão agressivo, né, como talvez o que a gente vai discutir hoje também aqui, mas eu vou citar um que Herculano Pires registrou no livro Na Hora do Testemunho, na década de 70, quando a Federação Espírita do Estado de São Paulo ela editou uma nova versão do Evangelho segundo o Espiritismo, trocando palavras que, segundo eles, não teriam uma boa aceitação em termos de compreensão do público, por serem um pouco mais antigas, e mudaram as palavras, e ao mudarem as palavras não quer dizer que vá manter o mesmo significado. Mas a tentativa que foi feita foi para mudar uma palavra, por exemplo, gasofilácio, né? Palavras não tão usuais no dia a dia, mas que Herculano também achou isso uma agressão à própria obra. E ele moveu recursos, inclusive, no próprio movimento espírita paulista e depois nacional, para que nós tivéssemos uma contraposição a essa atitude de se mexer nas obras de Allan Kardec, do autor já falecido, simplesmente com a ideia de atualização. Então, eu deixo registrado essa situação, sem contar outros, né, mas aí sem expressão nenhuma, que quiseram reescrever o Livro dos Espíritos ou outras obras com uma linguagem mais atual, ou querendo trazer teorias mais recentes, mas baseadas mais em personalismo do que em algum método científico para atualização. Então, eu deixo também registrado que as obras de Kardec elas não foram simplesmente escritas porque Kardec quis. Ele passou por um processo bastante intenso e árduo e de maturação das ideias, seguindo um método que ele chamou de universalidade, o critério da universalidade do ensino dos espíritos, para registrar aqueles textos, aquelas obras, como se fossem efetivamente dentro de um corpo doutrinário legitimado pela convergência das ideias. Então, veja que não é alguém ter uma inspiração ou uma opinião e querer mudar. E a gente percebe que, infelizmente,
e mais recentemente agora, né, nós nos deparamos com grupos que se sentem incomodados por não concordarem ou terem uma visão diferente de mundo e quererem reescrever Kardec no próprio texto da obra original. Ou seja, a ideia de querer sugerir uma nova redação, por aí já se comete uma incompreensão do que seria direito autoral. Ninguém vai reescrever Darwin, ninguém vai reescrever Spinoza, ninguém vai reescrever quem quer que seja, só porque a gente acha que poderia ter uma outra conotação. Mas aqueles que querem usar a doutrina espírita para angariar adeptos, para se esconder até, colocar atrás a doutrina como aquela orientadora de postura, de conduta, até de argumentação, querendo criar correligionários, né, querer engajar pessoas por uma proposta, por uma visão particular, infelizmente a pessoa quer reescrever o espiritismo. E a gente percebe isso recentemente, né, diferente do caso do Herculano Pires relatado na hora do testemunho, né, que foi uma alteração de sinônimos, né, e não de conceitos, foram de sinônimos, e mesmo assim Herculano conseguiu reverter aquela situação. A federação nunca mais reimprimiu aquela edição, foi na década de 70, mas está aí registrada a história. Agora a gente vivencia uma situação mais diferente. São pessoas querendo reescrever não uma obra, mas todas as obras de Kardec, adequando uma linguagem à ideologia que determinados grupos tentam defender. Então, deixo registrado aqui para os meus colegas também se pronunciarem, que nós temos na história sempre tentativas de atualização, entre aspas, desrespeitando o direito autoral. Mas agora, essa atualização ela é muito voltada para o atendimento de uma proposta que não tem respaldo nem metodológico e muito menos conceitual doutrinário. Perfeito, Marco. Erivelto, boa noite. Boa noite. O que você tem a nos dizer sobre isso? E você pode, inclusive, já iniciar, e todos, obviamente, irão tratar sobre essas questões todas, né? Mas você também pode comentar e nos falar já um tanto aí sobre as questões que você acha que realmente, com essa versão, podem ser afetadas em termos doutrinários, inclusive apontando aí as supostas falhas que contém essa chamada versão antirracista. Sim, meus amigos, uma das primeiras questões que eu observo como um equívoco grave foi a confusão, por exemplo, entre dois conceitos, o de racialismo, que era uma doutrina antropológica e sociológica do século XIX, em que se acreditava na existência de diferentes raças humanas. Às vezes, o racialismo também acreditava que existiam raças mais desenvolvidas e raças menos desenvolvidas. Então, era um conceito existente na época, era classificado como científico e era, digamos assim, o que se tinha de mais recente na ciência daquele período para que Kardec pudesse dialogar. Então, no início já começa, né, essas obras que tentam reescrever, fazer uma confusão entre um conceito científico do século XIX, denominado racialismo, com o conceito de racismo que já deriva, que já denota, né, um ódio de raça, já denota preconceito, ideia de supremacia e perseguição de raças. Os conceitos são completamente diferentes. Mesmo que o racialismo fosse um conceito que hoje nós consideramos, né, como equivocado, mas na época de Kardec era um conceito que estava vigente até então na ciência. Então já começa partindo de um erro de considerar a obra de Kardec como uma obra que fez concessões ao racismo, ou até, como alguns chegam a acusar, né, que os próprios espíritos superiores responsáveis pela elaboração, né, da codificação espírita, de todas as teorias que formam a doutrina espírita, que eles estavam também, de certa forma, munidos, né, de pensamentos racistas. Mas, naquele tempo, o que a obra de Kardec, né, o que a codificação tenta fazer, é pegar, digamos assim,
um diálogo entre duas formas de conhecimento. Do lado da doutrina espírita, Kardec apresenta, primeiramente, a teoria espírita das vidas sucessivas, junto com a teoria espírita também do progresso espiritual, e tenta fazer um diálogo dessas duas teorias da doutrina espírita com, digamos assim, numa área de fronteira com outra forma de pensamento, com outra forma de conhecimento, e essa outra forma de conhecimento ser, talvez, o pensamento antropológico da época, onde existiam essas teorias de raça, essas teorias racialistas. Então, nós temos aí um diálogo, num momento aí de fronteira, né, entre duas áreas de conhecimento, a espírita e a ciência de então. Nesse momento em que você tem esse diálogo do espiritismo com a ciência do século XIX, a gente observa também que o racialismo não era nem um princípio fundamental do espiritismo e nem mesmo era um princípio secundário. O que nós temos ali, como eu disse, apenas um diálogo de duas ciências, de dois campos de conhecimento distintos, aonde a ideia de Kardec é explicar que as teorias espíritas, os princípios espíritas, conseguem explicar as falhas ou as lacunas que existem na ciência material. Então, se as teorias racialistas daquele período tinham uma ideia equivocada de superioridade de uma raça em relação a outra, ou de diferenças morais e até intelectuais de uma raça para outra, as teorias espíritas das vidas sucessivas e do progresso espiritual apresentavam soluções para essa restrição, mostrando que o espírito jamais estaria preso a essas restrições e poderia simplesmente superar qualquer aparente falha ou qualquer aparente limite que existisse nesse período. Nessa época, as principais correntes racialistas, né, que se apresentavam, uma delas era muito baseada na teoria da raça adâmica, que, como a gente conhece muito esse termo mais da obra de Kardec, principalmente o livro A Gênese, às vezes é muito comum algumas pessoas, mesmo no movimento espírita, acreditarem que a teoria da raça adâmica foi uma teoria criada por Kardec ou até pelos espíritos. Na verdade, não. Essa teoria ela teve início mais ou menos no final do século XVIII e durante o século XIX, principalmente as primeiras décadas, vários pesquisadores, né, vários antropólogos e naturalistas daquele período começaram a desenvolver ideias em cima dessa teoria da raça adâmica, que, na verdade, era uma teoria que definia que as raças que deram origem aos povos europeus teriam originado do casal conhecido, né, pelas histórias da Bíblia como Adão e Eva, por isso, raça adâmica. Era, na verdade, uma teoria que tinha, digamos assim, um pé na ciência e outro também na religião. E os dois principais teóricos que disputavam versões dessa teoria da raça adâmica eram o francês Bory de Saint-Vincent e o suíço Louis Agassiz. Os dois tinham as suas próprias versões dessa teoria. Então, essas teorias racialistas, o Bory de Saint-Vincent, por exemplo, ele acreditava que a raça adâmica era a raça original, criada por Deus, e que as demais raças teriam sido, de certa forma, variações que surgiram da raça adâmica. Até mesmo acreditava que algumas delas teriam sido degenerações da raça adâmica. Mas ele propunha que todas as raças do planeta Terra, né, todas as raças humanas, seriam derivadas da adâmica. Porém, a adâmica se manteve original e mais aperfeiçoada. Já o Louis Agassiz, que inclusive depois também foi um grande combatente das teorias de Darwin, que vão aparecer mais no futuro e vai se tornar, por exemplo, a teoria prevalecente, né, no meio científico sobre a origem do homem e também das espécies. Mas o Louis Agassiz ele já acreditava de forma diferente. Louis Agassiz, por exemplo, acreditava que as raças negras e algumas outras raças, principalmente indígenas pelo mundo afora, seriam raças pré-adâmicas. Elas teriam surgido, primeiramente, na época da criação do mundo junto com os animais,
E em determinado período da humanidade, Deus teria criado a raça adâmica, que teria sido uma raça mais aperfeiçoada, e aí ela se tornou a raça principal. Então, os pesquisadores daquela época de Kardec, na academia principalmente, viviam debatendo essas duas teorias. E essas teorias entravam tanto num campo teológico, né, pela própria mistura de conceitos bíblicos, como Adão e Eva, e etc. e tal, criação divina, como também as características científicas que ela se propunha ter na explicação das diferentes raças, de migrações humanas e tudo mais. Então, essas teorias racialistas eram as teorias que Kardec tinha naquele período para poder dialogar. Então, por isso que quando ele faz esse diálogo nessa zona de fronteira, né, entre os dois conhecimentos, o espírita e o científico, baseando nas questões materialistas, Kardec teve que pegar o que se dizia a respeito dessas duas versões, dessas duas teorias, e também tentar fazer explicações sobre elas, inclusive utilizar os termos que essas ciências utilizavam. Então, se eles falavam, por exemplo, em civilizações bárbaras, em raças primitivas, eram os termos que a ciência da época utilizava, e nesse diálogo, né, interdisciplinar, ele tinha que utilizá-las. Então, no momento em que hoje redações novas tentam, por exemplo, pegar a obra de Kardec, substituir esses termos clássicos, inclusive dessas ciências, e trocar por termos como Homo erectus, homem de Neandertal, Homo sapiens e tudo mais, o que está acontecendo é um desvio do próprio contexto cultural e histórico da época, além também de mudar todo o sentido que a frase tinha, todo o sentido que o estudo, né, que Kardec fazia de comparar a teoria espírita com as teorias da época, se perde completamente o sentido. Então, em resumo, no momento em que se trata tudo isso de racismo, faz-se uma conceituação completamente bizarra, porque, na verdade, se trata de um racialismo da ciência da época comentada por Kardec através da visão espírita. Então, eu acho que esse tipo de abordagem, essas adulterações feitas no texto hoje, mudam todo o sentido, faz uma acusação a Kardec e aos espíritos completamente indevida e ainda distorce o próprio diálogo que Kardec fez na época, que se mostra atual até hoje, porque o racialismo, por exemplo, caiu na ciência. Hoje ele é uma teoria completamente superada. Porém, as teorias espíritas das vidas sucessivas e a teoria espírita da progressão espiritual continuam vivas até hoje, e até algumas ciências paralelas ao espiritismo, né, como os estudos feitos de fenômenos reencarnatórios, como aqueles feitos por cientistas, pesquisadores da Universidade da Virgínia, mostram que essa teoria está atual e apresentam até algumas evidências que renovam, né, as evidências da vigência dessa teoria. Então, a teoria espírita continua vigente, ampliada, e essa outra teoria científica já tem, inclusive, caiu por terra. Perfeito, Erivelto. Excelente análise aí. Lucas Berlanza, boa noite. Estamos aí com você de volta aqui ao Polêmica Espírita. Os únicos dois que ainda não estiveram é o Erivelto Carvalho e o Eric, mas em breve teremos estudos deles aqui no Polêmica Espírita. Lucas, além da sua análise sobre essa questão toda, você poderia nos falar sobre se haveria isso, você enxerga alguma motivação político-ideológica nesse esforço todo de colar ao codificador e às obras espíritas dar essa conotação aí racista às obras? Como que você vê toda essa questão? Boa noite, Arthur. Boa noite para todo mundo, os internautas que nos acompanham. Eu vou começar pela pergunta, objetivamente. É claro que há. Eu diria que, é claro, nós todos aqui somos espíritas, nós temos uma dívida de gratidão enorme com Allan Kardec e com os espíritos que participaram da sistematização doutrinária. Isso também nos move no sentido de defender a reputação deles, não que eles precisassem, mas nos move esse senso de gratidão na iniciativa de contestar esse tipo de acusação injusta.
e também o objetivo de oferecer aos interessados no conhecimento espírita uma alternativa ao que vem sendo divulgado até em canais da imprensa tradicional, que sequer tem ligação efetiva com o movimento espírita, com a divulgação do espiritismo, mas dão publicidade a essas teorias, a essas acusações a Kardec e a essa pretensão de rever a obra fundamental, justamente porque existem conexões políticas e partidárias entre os feitores dessa iniciativa e essas organizações. É claro que isso nos move, que nos move especificamente o interesse do espiritismo e da causa espírita. Mas esse é um problema que transcende o espiritismo, transcende a ambiência espírita. Marco disse que ninguém vai reescrever Leibniz, ninguém vai reescrever Darwin, ninguém vai reescrever. Infelizmente vai. Infelizmente vai. Tenta-se fazer isso o tempo inteiro, apagar da história o que se considera como sendo uma sujeira, uma imoralidade, olhando pela perspectiva dos entendimentos contemporâneos, descontextualizando esses personagens do seu momento histórico. Faz-se esse tipo de narrativa e de revisão acusatória do material histórico, que, na minha modesta opinião, como eu disse, transcendendo o espiritismo, é uma ameaça ao contato que o conhecimento humano pode vir a ter com o passado. A preservação da memória histórica. Se nós, com o olhar de hoje, formos tratorar o conteúdo dos textos históricos, que contato nós vamos ter fidedigno com a maneira como os acontecimentos efetivamente se processaram e a maneira por que as ideias efetivamente eram expostas nessas respectivas épocas históricas? Então, uma ameaça ao conhecimento que vem sendo mobilizada por interesses ideológicos. O interesse de aproximar, no caso do espiritismo, aproximar o autor dessa visão de mundo do partido, da corrente ideológica a que esses movimentos estão filiados. Eles fazem esse atentado ao material produzido historicamente e ao direito do autor, como também bem enfatizou o Marco. Eu enfatizaria que toda teoria, toda doutrina, todo ramo do conhecimento precisa ser entendido quanto ao que ele se propõe a fazer. O espiritismo foi proposto, foi concebido, elaborado no trabalho de Kardec como sendo um estudo dos espíritos, a sua natureza, como é a vida dos espíritos no mundo espiritual, o seu, por assim dizer, habitat natural, e as relações que esses espíritos produzem com o mundo material e, por consequência, sabemos nós, com os espíritos encarnados, através de N formas, entre elas a mais ostensiva e expressiva e que alicerça a elaboração do próprio espiritismo, que é a mediunidade, o intercâmbio mediúnico. É a base experimental e empírica do espiritismo como campo de investigação. É isso que o espiritismo se propõe a fazer. Mas todo o ramo do conhecimento desenvolve interpenetrações com outros ramos do conhecimento, que a gente poderia chamar de diálogos interdisciplinares, aos quais o Erivelto também já fez referência, e Kardec não foi diferente. Ele travou um diálogo com outros ramos do conhecimento nas suas publicações na Revista Espírita, onde você tem um ensaio dos textos que depois vêm a ser, alguns deles, selecionados para constar das outras obras, o que de modo algum faz com que a Revista Espírita deixe de ser uma das obras fundamentais, ela também é. Muita coisa a gente aprende através da Revista Espírita, a gente vê na Revista Espírita o espiritismo enquanto feitura sendo elaborado, mas é nesses ensaios Kardec promove mais ostensivamente esses diálogos interdisciplinares, também aparecem nas demais obras, a Gênese tem muito disso, e Kardec toma o cuidado de, na introdução, observar que muitas teorias ali apresentadas eram teorias científicas hipotéticas discutidas na época, nos seus respectivos ramos do conhecimento, e tem autoridade para investigá-las, mas na Revista Espírita a gente vê, por exemplo, de forma mais ostensiva, Kardec travando um diálogo com a frenologia, e era uma ciência, na época, assim entendida. É verdade que já na época havia discussões sobre os seus méritos, mas ela era um tema levado a sério, que ecoava e repercutia, de alguma maneira, esse racialismo ao qual o Erivelto fez referência, que esse era desbragadamente entendido como algo categórico no campo da ciência, e que atribuía a determinados órgãos, isso foi uma elaboração de um cientista alemão, o Gall,
atribuía a determinadas partes do cérebro, determinadas unidades do cérebro, uma relação direta com algumas faculdades morais ou intelectuais. O que Kardec faz Kardec, que foi membro da Sociedade Frenológica, estudou esse assunto e, claramente, ele tem alguma simpatia pela ideia da investigação do campo que a frenologia estuda, mas o que ele faz é tentar trazer uma interpretação espírita, uma interpretação espiritualista a essa abordagem. Ele diz que os frenologistas podem ser materialistas, o que, obviamente, entraria em choque com o paradigma espírita, ou espiritualistas. Em sendo espiritualistas, o que Kardec vai dizer é que, admitindo-se que a frenologia seja verdadeira, admitindo-se que efetivamente existem partes do corpo que estão associadas, do corpo físico, que estão associadas a determinadas virtudes, a determinadas aptidões, determinadas habilidades intelecto-morais, não podem ser essas partes do corpo a causa dessas aptidões, porque isto reduziria o ser humano a uma máquina com todas as consequências que a doutrina materialista tem. É preciso, então, admitindo-se que a frenologia seja verdadeira, que esses órgãos tenham tido seu desenvolvimento maior ou menor resultante das qualidades que o espírito já tem, porque elas pertencem ao espírito. O patrimônio intelecto-moral é do espírito. Foi isto que Kardec fez nesse texto, 2 textos, na verdade, 2 artigos da Revista Espírita, em que ele dialoga objetivamente com a frenologia. Novamente, o espiritismo tem essa pretensão de estudar o espírito. Ele não tem a pretensão de estudar genética, ele não tem a pretensão de estudar biologia, ele não tem a pretensão de estudar astronomia. Ele promove, no máximo, diálogos interdisciplinares. E se não é a pretensão dele promover essa investigação, esses diálogos interdisciplinares só podem ser feitos, como em qualquer outro ramo do conhecimento. Às vezes a gente quer que o trabalho de Kardec tenha sido receber um material pronto e acabado, como se fosse um fax do céu, sem nenhum esforço da parte dele de investigar, de perquirir para construir o conhecimento, em 1857, como se tudo já tivesse vindo pronto e perfeito, isento de qualquer interferência na expressão das ideias, da linguagem corrente, do contexto histórico em que ele viveu. Isso é impossível, E Kardec jamais pretendeu estar fazendo isso. Então, esse diálogo interdisciplinar só pode ser feito com essas outras ciências no estado de conhecimento e de desenvolvimento que elas tiverem adquirido, por sua vez, até então. Esperar do espiritismo e dos espíritos que eles nos forneçam tudo pronto e acabado também nesses campos científicos é querer nos poupar do trabalho de investigação que nos compete e que também nos motiva e nos estimula ao progresso. Então, é por isso que essas expressões e essas ideias aparecem na obra de Kardec, caindo, como bem disse o Erivelto, esses conceitos no entendimento da ciência atual. Nós precisamos apenas ler as obras partindo desse entendimento. A FEB assinou um termo de ajustamento de conduta, mediante o qual ela inseriu, ao final das obras de Kardec, uma nota contextualizando essa questão, na minha opinião, suficientemente. Poderíamos perfeitamente colocar em outras passagens de Kardec e nas edições da Revista Espírita da FEB, onde você tem a abordagem da frenologia, se eu não me engano, há notas também abordando isso, contextualizando isso. Podemos colocar notas de rodapé nas obras de Kardec, contextualizando, explicando o que era a frenologia, que como ciência ela acabou. Podemos perfeitamente fazer isso. O que nós não podemos fazer é apresentar em letras garrafais, em vermelho, enorme no meio da página, uma sugestão, na verdade, uma domesticação, um adestramento, uma imposição de uma redação alternativa ao texto original das obras de Kardec, impondo a Kardec a obrigação de ter escrito numa linguagem que seria impossível na época dele. O caso do Homo erectus é evidente nesse sentido, porque o Homo erectus sequer havia sido descoberto. Ele foi descoberto em 1893, Kardec já estava no mundo espiritual há bastante tempo. Então, o que nós não podemos é fazer isso e ainda mais colocar já na capa dessas obras a pretensão de que elas sejam edições antirracistas. O que nós estamos dizendo com isso é que Kardec era racista, as suas obras são racistas e nós, do alto da nossa superioridade moral, estamos dando aulas a Kardec sobre como ser um bom moço.
Essencialmente é disso que se trata, e isso nós não podemos admitir. Muito bem. Perfeito, Lucas, perfeito. Bem, Eric Pacheco, muito boa noite. Fico feliz de você estar aqui conosco na noite de hoje, estreando aqui conosco no Polêmica Espírita. E eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Eric, eu já vou fazer a pergunta para ele, pedir para que vocês aí conheçam o trabalho do Eric e também do Marco Milani, através dos seus canais, respectivos canais no YouTube. O do Marco Milani é o Educador Espírita e o do Eric é o Espiritismo em Kardec. Boa noite, Eric. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, queria que você, obviamente, nos passasse aí as suas considerações gerais acerca dessa questão e gostaria de perguntar a você, porque a gente tem tomado conhecimento de que se tem alegado que não foi feita nenhuma alteração no texto, né? As pessoas que são favoráveis a essa obra, estão envolvidas com essa tal versão antirracista, estão alegando que não foi feita nenhuma modificação. Então, gostaria também que você, que andou pesquisando a fundo essa questão, né, pudesse esclarecer para a gente, além dos seus comentários gerais sobre o tema de hoje. Então, excelente. Realmente há, sim, modificação no texto, né? E isso tudo vem de uma questão que, para mim, é um anacronismo, né? Anacronismo é você analisar uma figura fora do seu contexto histórico, né? Então, como foi já dito, né, na época do Kardec, havia a frenologia do Gall, né, o médico alemão, e esses conceitos estavam presentes na ciência da época, né? E Kardec trabalhava com a ciência da época. Então, as comunicações dos espíritos, né? Muita gente pergunta assim, por que os espíritos não alertaram? Né? A comunicação dos espíritos não serve para adiantar o conhecimento dos encarnados, porque, caso contrário, não haveria mérito em desenvolver a ciência material, né? Então, como já foi dito, essas questões já estavam, né, na nota da FEB, e isso foi uma tentativa de realmente adulterar, né, os textos, né? E tem até textos que eu queria citar do Kardec, por exemplo, na Revista Espírita, de 1861, onde ele fala dos estúpidos preconceitos de cor, né? E na Revista Espírita, de 1863, de fevereiro, A Loucura Espírita, ele fala que o espiritismo acaba com os preconceitos de raça, casta, seita e cor. Então, o próprio Kardec fala contra o preconceito, né? Porque são dois âmbitos diferentes. Uma coisa é a antropologia da época, outra coisa é a questão moral, que que não muda, né? Que é perene, né? Imutável. Então, a moral que valia na época, a moral cristã que vale hoje. Então, nesse sentido, somos todos iguais. Então, o próprio Kardec combateu o preconceito, inclusive com o conceito de reencarnação. Na Gênese, no capítulo 1, ele diz que pela reencarnação se acaba os preconceitos, porque o mesmo espírito pode encarnar negro ou branco, homem ou mulher, escravo ou senhor, rico ou pobre. Então, não faz sentido o preconceito na perspectiva espírita, porque você pode reencarnar da mesma forma que não vale o preconceito de cor, não vale o preconceito de sexo, por exemplo, porque você pode encarnar como homem ou mulher depois, então a reencarnação acabaria fundada numa lei natural com todos os preconceitos, né? Mas, enfim, então essa modificação, como já tinha outras antigamente, mas essa foi mais absurda, realmente vem de grupos que nem são espíritas, mas querem se apropriar do espiritismo, né, para propor suas politicagem realmente, né? E, enfim, como foi dito, sem menor conhecimento, né, da própria biologia, né, trocando raça por espécie, falando de Homo erectus, algo que Kardec não poderia falar, né, na época, mostrando que é um texto anacrônico. Então, é realmente apenas uma tentativa, né, de destruir o espiritismo por dentro. É um grupo materialista que quer se infiltrar no espiritismo para acabar no espiritismo por dentro, sendo que Kardec, no próprio livro dos médiuns, no Regulamento da Sociedade Parisiense, diz que não se deve
misturar o espiritismo com questões de política e economia social, né? E esse é um grupo político, né, que inclusive nos seus canais fala com política partidária, recomenda votar em candidato X ou Y. Então é um grupo político que não tem nada a ver com o espiritismo. Perfeito, Eric, perfeito. Bem, querido Paulo Neto, fizemos aí a nossa primeira rodada aí com os nossos convidados. Quais seriam os seus comentários, a sua análise? Enfim, fique aí à vontade, inclusive, para fazer algum questionamento a alguns deles, ou algum deles. Primeiramente, dar boa noite para todos aí que estão na live, acompanhando a gente. E lembrar, né, que nós já fizemos uma live sobre o tema Racismo em Kardec, que é um e-book que eu publiquei, inclusive o Arthur colocou o link aí para apontar para o site da EBOC, né? Baixar de graça, tá lá. E depois disso, essas coisas ficaram me incomodando, e aí fiz um artigo que até cita alguma coisa que o Eric falou aí. Então, o título do meu artigo, que vai ter o 2 dele, já estou avisando uma vez, Allan Kardec foi racista somente para os desinformados. Né? Então, veja bem, eu já dou uma frase de introdução. Então, a frase de introdução, para variar, de quem é? Claro, tem que ser de Kardec, né? Então, eu coloco assim: o verdadeiro crítico deve afastar-se das ideias preconcebidas, despojar-se de qualquer preconceito, pois, do contrário, julgará do seu ponto de vista que talvez nem seja justo. Né? Então, eu no início do texto, eu faço questão absoluta de mostrar para as pessoas vamos dizer, como Kardec pensava sobre isso. O Kardec, a opinião de Kardec, nada do que os espíritos falaram, deixou de falar. Então, eu pus 3 falas de Kardec. A primeira fala dele vai estar num livro que a enquanto fez em parceria com outra pessoa lá, com o nome lá meio estranho. Ele tinha 24 anos. Então, Kardec estava apenas com 24 anos. Presta atenção. Eu não vou ler toda a fala, não, vou pegar só o principal dela, o mais importante dela. Ele vai falar assim: certamente não está no meu pensamento, nem nos meus princípios, desprezar ninguém, e menos ainda de rebaixar o nascimento de quem quer que seja, pois nenhuma classe tem o privilégio exclusivo de dar à sociedade homens estimáveis. A segunda fala dele, ele já está com 57 anos. Então, está lá na Revista Espírita de 1861, que o Ed, inclusive, citou, né? Então, resumindo, o ponto mais importante. Então, ele diz assim: o Espiritismo apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos da cor. Olha, é a primeira vez que ele usa uma palavra assim um tanto quanto agressiva, que ele usou estúpido, adjetivou forte mesmo, sem dó, porque é exatamente isso. E, finalmente, aos 64 anos, né, esse vai estar na Gênesis, e aí ele vai argumentar assim, ó: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Né? Aí vai falar, e no final vai falar assim: injustiça da servidão, da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei dos mais fortes. Ora, Kardec é a primeira pessoa que vem falar da questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher, e ele defende isso. Aquela luta lá na Inglaterra, daquelas mulheres na fábrica lá, que dá o Dia Internacional da Mulher, é mais ou menos nessa época aí que Kardec está dando a defesa da igualdade do direito do homem e da mulher. Então, veja bem, essas 3 falas de Kardec dão para a gente perceber claramente qual, vamos dizer assim, o caráter e a opinião de Kardec a respeito do tema. Então, quem fala que Kardec é racista não conhece Kardec. É bem simples assim, bem curto e grosso. Curto e grosso. Tá? Agora, vamos analisar uma coisa.
nós temos na codificação informações de que Kardec foi escolhido, vamos dizer assim, a dedo. Não foi um espírito qualquer, um espírito escolhido para dar conta da missão, né? Então, se nós entendemos Kardec como racista, nós vamos ter que admitir que os espíritos escolheram mal. Aquele que ia trazer a revelação espírita. Mais ainda fica grave, porque, até onde eu sei, e o próprio Kardec diz isso claramente, que o guia de Kardec era um personagem que se designava espírito de verdade. Foi espírito da verdade. Essas duas variações. E que, dentro do estudo que eu fiz, está aí disponível para quem quiser, está no meu site, o espírito de verdade nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Então, Jesus assistindo Kardec deixa Kardec falar de racismo ou ser racista? Ô, meu amigo, sinto muito. Isso é a coisa que não tem jeito. São coisas que esse pessoal está fazendo e que vai prejudicar o espiritismo de alguma forma, porque coloca o nome do espiritismo na lama, para falar assim bem claro. Coloca na lama. Né? Então, por isso que eu falo, quem fala isso de Kardec, ou dá a entender que na codificação tenha alguma coisa racista, não conhece Kardec e não conhece codificação, porque lá não tem absolutamente nada. Kardec trabalha o texto aí que o Lucas falou, da frenologia, fala da teoria da beleza. A teoria da beleza está em obras póstumas, não foi algo que Kardec publicou, tá certo? Aí, o que aconteceu com essa obra? Lá em 2011, um cidadão, eu acredito que lá de Bauru, que ele desceu de Bauru, porque o processo correu lá em Bauru, em São Paulo, entrou com um pedido na Justiça Federal pedindo que fosse recolhida todas as obras publicadas pelo ID, o Instituto de Difusão Espírita, né? E, a essa época, essas obras publicadas por qualquer editora espírita já colocava lá no final aquele TAC, aquele termo de ajustamento de conduta, explicando o contexto histórico da situação e tal. E aí, no final, que eu acho interessante, o juiz fala o seguinte: assim, não é de espantar que as afirmativas de Allan Kardec refletissem o espírito do seu tempo em relação às pessoas de cor. Aí era a questão que o Eric colocou, a questão de anacronismo. Nós temos que analisar Kardec dentro do contexto da época dele, não podemos fugir disso. Tá? E aí, mais um pouquinho na frente, vai falar assim: denota-se que não se extrai da obra publicada pela ou seja, de obras póstumas, que a Teoria da Beleza está lá, a intenção específica de anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública das pessoas de cor. Né? E aí ele fecha a conclusão dele. Essa conclusão que destarte fica clara como água da rocha a intenção dos editores de divulgar, sem mutilações, o pensamento kardecista, sem, para tanto, elevar a distinção baseada na cor da pele como uma ideologia discriminatória. Ponto. Então, se nós temos aqui a decisão do juiz que analisou o processo, falou que na obra de Kardec não tem racismo, quem é você que está se apresentando, foi falando que é? É simplesmente isso aí, Arthur. Perfeito, Paulo. Bem, vamos então à nossa segunda e última rodada do nosso programa de hoje. Voltando aqui para o nosso querido Marco Bellani, que inclusive ocupa, né, na USE Campinas, né, Marco? A função lá de diretoria, é isso? O nome? Na verdade, a USE, a distribuição dela, eu participo do Departamento de Doutrina da USE do Estado, né, de São Paulo, e em Campinas, eu sou hoje, né, eu sou presidente da USE Regional de Campinas. Perfeito. E, Marco, como que você, então, vê os impactos que isso possa ter, ou que talvez já esteja tendo, dentro do movimento espírita, e também o que você me diria sobre a alegação desse grupo, dizendo que
que no movimento espírita também é acometido de um certo racismo estrutural, de que pouco se vê pessoas de cor negra, por exemplo, na direção dos centros, fazendo palestra, que eles são exceção, aí citam, né, o Raul Teixeira como talvez essa única ou uma das poucas exceções. O que você nos diria sobre isso, né, com base em toda essa sua experiência como uma das lideranças de uma das principais federativas do estado de São Paulo? Eu diria que é falso. Nós temos, ocupando cargos-chave no movimento espírita, pessoas das mais variadas, eu vou usar a palavra etnias ou de origem, em termos de definição de raça, né? No caso, se for colocar de gênero, no caso, as duas últimas presidentes da USP são mulheres, tá? Então, as pessoas acham que essas minorias, né, elas adotam para se colocar num discurso de opressão contra oprimidos, que está no DNA do discurso de luta, né, que as pessoas têm. Inclusive, recentemente, eu até divulguei uma mensagem, uma frase que eu considero que é legítima, porque isso foi comprovado, uma frase do Ben Carson, né, que eu não sei se todo mundo conhece, é o Benjamin Carson, né, é um neurocirurgião americano, ele inclusive ele foi o inspirador, né, foi baseado na vida dele, um filme que foi feito, eu não lembro o ano exato, 2006, 2007, que foi exatamente sobre 2009, né, 2009. Ele foi inspirado num filme chamado Mãos Talentosas, né, que é um negro que, por esforço próprio, ele venceu, né, desafios que ele teve, como qualquer pessoa necessariamente pode enfrentar, e também enfrentou racismo, diga-se de passagem. Tá? Não vamos fingir que não existe racismo, claro que existe, mas o Ben Carson ele tem a seguinte frase: nós não somos inimigos uns dos outros. Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir em todos os tipos possíveis de grupos para criar guerras de gêneros, raças, rendas e idades. Tá? Por que eu trago essa frase? A proposta do Espiritismo é de união, é de completo entendimento de fraternidade. Nós, espíritos, nós não temos raça, nós não temos etnia, nós não temos renda, nós não temos gênero. Nós, espíritos, somos espíritos e ocupamos diferentes corpos conforme a nossa necessidade evolutiva. E se hoje somos mulheres, amanhã poderemos nascer como homens e vice-versa. Se hoje nascemos num contexto étnico, na próxima encarnação, completamente diferente. E Kardec, até fazendo essa referência das palavras que o Paulo lembrou e o Eric citou, e o Lucas citou numa conversa anterior que nós tivemos, esse estúpido preconceito que as pessoas têm é uma visão materialista. Se fosse uma visão espiritualista, entenderia que o espírito ele não tem características específicas morfológicas, né, ou genéticas, que seja, no caso, hereditárias. Nós nascemos em corpos diferentes. Então, só pela visão espírita, acaba qualquer tentativa de se dizer alguém mais privilegiado ou menos privilegiado. Com relação a hábitos e costumes, com certeza nós temos na sociedade culturas diferentes que trazem hábitos arraigados de predileção, de proteção aos iguais em detrimento dos diferentes. Então, na época que Kardec dizia, e o Erivelto traz isso muito bem, quando ele vai trazer os conceitos da ciência da época, ele está usando a terminologia para as pessoas entenderem, e ele usava a palavra raças, muitas vezes, no sentido de culturas civilizadas. O processo civilizatório seria daqueles que têm já hábitos e costumes mais amenos, por exemplo, uma tribo de canibais. Não dá para comparar uma tribo de canibais com uma tribo europeia que seja e dizer que os hábitos e costumes eles são iguais ou são relevantes no mesmo sentido de importância. São estágios culturais que nós temos de manifestações
onde os espíritos ali envolvidos vão ter a sua oportunidade de desenvolvimento. Mas eu queria só também trazer na sua proposta, no contato que nós temos na participação no movimento espírita, ele é heterogêneo. Nós não temos uma homogeneidade em termos de características do espírita. Entretanto, o perfil do espírita, se nós formos tratar isso num aspecto comparativo com outras denominações religiosas ou filosofias que seja, o perfil do espírita é um dos que tem um nível educacional mais alto. Tá? Não quer dizer que todos sejam. Não é. Então, não dá para pegar um perfil onde nós temos uma prevalência de pessoas com tais características. Então todo mundo é assim. Não é. O espiritismo é aberto. É porque a característica do espiritismo atrai pessoas que são, de fato, levadas a estudar pelo intelecto mesmo. No espiritismo, isso é até motivo de algumas pessoas criticarem. Não, o espiritismo tem que mudar para fazer que nem igrejas pentecostais que atraem pela emoção. Pessoal, veja, Kardec nunca criou uma religião pentecostal. A proposta do espiritismo filosófica é de esclarecimento, e pelo esclarecimento nós nos posicionamos enquanto seres responsáveis por nossas decisões, assumimos a responsabilidade e, a partir daí, nós mudamos. Quando nós reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em transformar suas más inclinações, em combater suas más inclinações, nós estamos dizendo o seguinte: não importa quem da onde está falando, o tipo de morfologia que tem, de gênero, não importa. Nós temos que dar um passo a mais na moralidade. É isso que transforma a humanidade. E não abrir espaços para guerras, como foi a frase que eu citei do Ben Carlson. Quem quer dividir, quem quer criar espíritas antagônicos, colocando adjetivos, eu sou espírita desta linha, o outro é espírita oposto. Isso não é agir como espírita. O espírita agrega, o espírita une. E quando se vai fazer alguma proposta de reflexão sobre comportamentos fruto do orgulho e do egoísmo, que nada mais são do que problemas que nós trazemos, isso não é fruto da sociedade, somos nós que trazemos isso. Nós temos que colocar uma discussão, claro, isso daí ninguém foge de discussão, mas nós não podemos achar que a pessoa é uma vítima sem ter um passado histórico encarnatório e muito menos as suas próprias decisões para contribuir para o seu desenvolvimento. Então, o movimento espírita, ele é heterogêneo, sim, não só no aspecto físico, mas de renda e outras coisas, mas também em termos de maturidade doutrinária. E é aí que eu coloco o grande problema. As pessoas que não entendem espiritismo vão abraçar o contraditório achando que tem que reformar o espiritismo. Por uma questão de lógica, para quem estuda um mínimo de lógica, sabe que não dá para abraçar num discurso com consistência interna o que se chama de princípio da não contradição. Você ter elementos que são antagônicos e abraça como se fosse um corpo só. Não dá para fazer isso. Kardec não era racista. O espiritismo não é racista. As interpretações para se reescrever a história, isso vem do anacronismo, que é uma palavra que a gente já tem usado recentemente, é o anacronismo da pessoa querer reformular a história conforme a sua limitada visão de mundo. E eu fecho a minha fala dizendo o seguinte: essas obras que nós estamos discutindo aqui, recentes, de adulteração, vejam que adulteraram até uma comunicação mediúnica de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Acharam que o texto de Santo Agostinho, a comunicação mediúnica de Santo Agostinho, era racista. Então, propuseram uma nova redação para a comunicação mediúnica de Santo Agostinho. Esse tipo de situação é que cai em descrédito. Então, o impacto que você perguntou, só fechando aqui a minha fala, eu particularmente entendo que pessoas falam para bolhas, de iguais, pessoas afins. Se nós verificarmos a quantidade de pessoas que estão acompanhando debates, nesse sentido, é muito pouca. Nós não podemos generalizar para o movimento espírita. Mas o objetivo de se fazer barulho, de ter visibilidade, é o que provoca a guerra, é de você estigmatizar quem pensa diferente para ter a sua posição colocada como a boa, e quem pensa diferente usa-se uma narrativa para demonizar o outro.
Por isso que o espírito... É impensável, na época de Kardec aceitar alguém demonizar outro colega espírita de ideal, porque politicamente pensa diferente. Porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sentavam-se lado a lado monarquistas, socialistas, liberais, sem nenhum problema de organização interna da sociedade. Mas as pessoas que querem dividir por um comportamento antifraterno, anti-espírita, eles querem fazer prevalecer a sua visão de mundo. Esses aqui têm que ser, obviamente, reconhecidos como aqueles que desagregam e não como aqueles que agregam. Então, eu finalizo minha fala aqui. Perfeito, Marco. Importantes considerações aí. Erivelto Carvalho, meu amigo. Então, visto aí o que os nossos amigos já disseram, o que você teria aí a agregar a esse nosso debate, essas nossas considerações para a noite de hoje? Bem, Eric, depois Eric não, nosso amigo Arthur. Bem, Arthur, depois que aconteceu aquele movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, onde foi muito destacada, por exemplo, a atuação de Martin Luther King, nós sabemos que nos Estados Unidos, claro, o racismo sempre foi um problema sério, ainda é até hoje, muito mais grave do que aqui no Brasil, mas, apesar do problema ser real, o problema ser verdadeiro, às vezes determinados grupos, na tentativa de oferecer uma solução ao problema, eles acabam criando alternativas que mais causam confusões ou que explicam muito mal a origem desses problemas e até pior, às vezes promovem soluções para esses problemas que provocam problemas ainda maiores do que aqueles que deram início ao debate, à questão. Esse caso, por exemplo, que eu trato aqui dos Estados Unidos, e a gente pode perceber que ele tem clara influência nesse pensamento hoje, no meio de determinados grupos espíritas, chamados de progressistas, de tratar essa visão do antirracismo. Mas o que eu faço referência aqui é que, poucos anos depois dessa briga pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, surgiu uma teoria racial nos meios sociológicos. Ela acabou entrando depois nos meios políticos, também acadêmicos, alguns ramos também, alguns autores de direito nos Estados Unidos e até na Europa começaram também a adotar ideias dessa teoria, que é a chamada teoria racial crítica. E apesar dela ter esse nome de teoria racial crítica, ela, claro, acabou sendo também motivo de crítica de outros pensadores. Porque, na verdade, ela utilizava um tipo de pensamento, um tipo de metodologia para criar as suas teorias, que alguns filósofos chamaram de sociologia normativa. A sociologia normativa é quando você cria uma teoria. A sociologia normativa é um tipo de postura onde o pesquisador ele tenta criar uma teoria para explicar aquilo que já tem como convicção. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa é feminista, ou é marxista, ou ele tem algumas ideias antirracistas, ele tem algum tipo de concepção sobre o mundo, ele tenta direcionar pesquisas e criar teorias que fundamentam aquilo que ele já acredita. Então, hoje, por exemplo, essa teoria racial crítica, os principais críticos dessa teoria, elas a acusam principalmente disso, que os seus criadores, que os seus desenvolvedores, que os seus defensores, eles se baseiam muito mais em experiências pessoais, em ideias que não foram comprovadas, né? Não tem nada de hipótese testáveis para sustentar essa teoria racial crítica. Então, ela, na verdade, é uma teoria sociológica muito enviesada de questões praticamente ideológicas. Ela tem pouco de científico, pouca coisa de científico, de estudos testáveis, de questões que podem ser verificadas,
e muito mais de questões ideológicas e de crença dos próprios pesquisadores, às vezes de questões até mesmo dogmáticas. Essa teoria racial crítica, ela teve uma inspiração muito pós-modernista, tanto que os seus críticos dizem que ela tem uma questão, sim, de ceticismo em relação às verdades objetivas. Eles negam a existência de verdades objetivas e tentam fazer determinados relativismos. Eles falam, por exemplo, que a verdade depende do seu ponto de vista, essas coisas assim. Então, ela tem uma inspiração pós-modernista e, devido a essa inspiração pós-modernista, eles também duvidam de muitas questões relativas à razão, criticam conceitos da biologia e de outras ciências que já são até clássicas. Eles têm essa tentativa de diminuir a visão da ciência ou da filosofia, de outros estudos mais sérios, e eles tentam até de taxar como racistas qualquer pessoa ou qualquer estudo que questione a validade, né, dos preceitos, dos princípios da teoria racial crítica. Então, por exemplo, se alguém faz uma crítica, como eu estou apresentando aqui agora, né, das falhas desse pensamento da teoria racial crítica, segundo os defensores dessa teoria, eu estou fazendo aqui um racismo estrutural, eu estou tendo um pensamento colonial ou racista, por isso que eu estou criticando essa teoria. Então, você vê que ela não tem realmente um espírito científico, porque o espírito científico ele está aberto ao contraditório, ele está aberto ao debate, ele está aberto a teorias que tentam, digamos assim, falsear aquela evidência ou aquela proposição que eu faço. Eles são fechados e eles fazem esse tipo de acusação, né, uma acusação contra o pesquisador ou contra o crítico, de que ele está enviesado de um racismo estrutural e, por isso, ele a critica. Mas, em tese, essa teoria racial crítica, ela, resumindo assim, a principal corrente de pensamento que ela defende que toda a nossa sociedade, e no caso de início ela falava da sociedade americana. Hoje, os movimentos de esquerda mundiais acabaram, de certa maneira, importando essa teoria dos Estados Unidos para a sua realidade em cada país. Aqui no Brasil, a gente está vendo isso. Então, ela diz que a nossa sociedade ela é estruturalmente racista. Então, que isso está em toda a estrutura, que todos os nossos arranjos sociais, que toda a nossa legislação, a nossa cultura, né, os nossos governos, nas nossas políticas públicas, a nossa ciência, né, o cinema, a música, que o racismo está praticamente estruturado em toda a sociedade. E que nós reproduzimos esse racismo a todo momento, sem o saber. Algumas vertentes mais radicais da teoria racial crítica chegam a dizer, por exemplo, que todos os homens brancos são racistas mesmo que não saibam. Então, ou seja, esse tipo de visão da teoria racial crítica, vindo aqui para o Brasil, entrando no meio dos movimentos de esquerda, ao chegar no meio espírita, eles fizeram uma adaptação da teoria racial crítica e costumam ver, por exemplo, já que o racismo está enviesado na estrutura da sociedade, então, na cabeça deles, o racismo também está todo enviesado, está todo instalado na estrutura doutrinária do espiritismo. Está estruturado na cabeça dos espíritos que ditaram, né, os ensinos da onde surge a doutrina espírita, na codificação, na cabeça de Kardec, e está também estruturado dentro do próprio movimento espírita brasileiro. É por isso que, como você citou aquele momento que você conversava, acho que com o Marco Milani, né, perguntando por que eles veem racismo em tudo, por que eles acham que os negros, por exemplo, no movimento espírita estão colocados para escanteio, não há espaço para os negros no movimento espírita. E eles chegam até mesmo a utilizar algumas expressões como se existissem espíritos negros. Então, por exemplo, as casas espíritas não aceitam comunicações de preto velho, ou etc. e tal, de espíritos que representam comunidades originárias, porque isso é um racismo estrutural dentro do movimento espírita. Então, nada mais é do que uma contaminação de um conceito surgido nos Estados Unidos como teoria racial crítica e que foi importado pela esquerda brasileira e agora da esquerda brasileira chega dentro dessa chamada esquerda espírita também, né? Então, eu deixo uma dica aqui para quem quiser se aprofundar no assunto,
sobre a teoria racial crítica, procurar artigos e livros de Daniel Faber e Susana Sherry, que são dois pesquisadores da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que têm grandes publicações que demonstram as falhas estruturais, né, e lógicas dessa própria teoria racial crítica, que, na verdade, é a fonte da onde esses espíritas estão bebendo para poder criar essa teoria antirracista no meio espírita brasileiro. Então, com as mesmas falhas ideológicas e racionais que essa teoria já teve, mesmo dentro da sua criação, ela continua com essas falhas, e essas mesmas falhas de lógica estão dentro desse movimento espírita brasileiro aí, que fez essas duas edições antirracistas, e continuam com as mesmas falhas de pensamento também, como essa questão do racismo estrutural, que é um conceito extremamente questionável. Realmente, Erivelto, essa sua fala é muito importante também, porque realmente a gente reconhece justamente, né, a utilização aí dessa teoria no discurso, né, na própria narrativa dessas pessoas. Realmente isso é bem claro, bem evidente, e a sua sugestão aí de leitura se faz aí muitíssimo importante para a gente saiba a origem, né, disso tudo e comece realmente a identificar com mais facilidade, né, as reais intenções, né, desses grupos. Bem, Lucas Berlanza, estamos quase chegando ao final, né, do nosso programa de hoje. Quais seriam suas considerações adicionais e finais para tratarmos aí desse tema? Bom, Arthur, a filosofia marxista, por exemplo, ela tem uma natureza polilogista. Ela enxerga que o fato de você pertencer a uma determinada classe infirma a sua lógica, a sua maneira de ver o mundo. Então, o fato de você estar na burguesia ou o fato de você estar no proletariado infirma a sua maneira de ver o mundo. De certo modo, essas teorias atualizam isso, jogando essa beligerância, esse abismo para o campo da raça, e colocando o branco não tem lugar de fala para discutir racismo, para discutir o assunto, porque é só o negro, que é a vítima eterna dessa situação, é que pode se manifestar a respeito do tema. Então, criam-se abismos com base em características morfológicas exteriores do ser humano na sua vida, no seu meio social, durante uma encarnação específica, que são coisas que não têm a menor compatibilidade lógica com o espiritismo. Nenhum tipo de polilogismo se compatibiliza com a proposta espírita, porque o espiritismo, à diferença de quase qualquer outra doutrina, inclusive de corte espiritualista, de corte religioso, ele estabelece uma unidade absoluta dos seres no seguinte sentido. Se nós formos olhar para o esoterismo, por exemplo, nós vamos encontrar a crença em fadas, em gnomos, em duendes, em vários tipos de entidades que estão completa e perpetuamente apartadas da linha de ascensão da natureza humana, do que é o ser humano, ainda que se acredite no espírito. Numa forma de religiosidade mais tradicional, nós vamos encontrar a figura dos anjos e dos demônios, que são seres que estão separados também da humanidade desde a origem, perpetuamente destinados ao bem ou perpetuamente destinados ao mal. No espiritismo só existe o princípio espiritual e o espírito, mais nada. Todos os seres inteligentes da criação são uma coisa única, espíritos. Podem estar revestindo o corpo que estiverem revestindo, exercendo o papel que estiverem revestindo, são todos espíritos, têm o mesmo começo e terão o mesmo destino, a perfeição. Então, qualquer derivação discriminatória, coletivista, no sentido de você execrar um grupo, uma etnia, uma religião ou qualquer coisa que seja, alegando que o espiritismo poderia amparar essa discriminação, é intrinsecamente absurda. É uma mobilização retórica materialista. Mobilizar o nosso discurso, ou antes a nossa gritaria, no sentido de proteger os negros do racismo de Kardec ou coisa que vale, isso é materialismo puro. Então, não se compatibiliza, é usado, como bem referenciou o Erivelto,
para provocar, isso já tem algum tempo, uma beligerância completamente artificial entre a Umbanda e as religiões afro-brasileiras e o espiritismo, alegando que os espíritas discriminam espíritos pretos velhos. O que o espiritismo faz é, entendo a sua própria dinâmica de procedimentos, a sua própria finalidade como campo investigativo, tal como ele foi estabelecido por Kardec, não faz sentido que numa sessão mediúnica de pesquisa espírita, por exemplo, nós coloquemos espíritos a fumar, ou a pedir oferendas, ou a cantar pontos. É uma questão adequada ao campo procedimental da religião afro-brasileira. E ninguém vai discriminar nem interditar. E não se trata de racismo, porque o espírito não tem raça, não tem etnia, nós não temos, que dirá o espírito, muito menos os conceitos que esses teóricos raciais críticos modernos vêm trazendo, por exemplo, até de um racismo religioso, como se a religião estivesse inerentemente atrelada a uma etnia ou a uma pseudo-raça que não existe. Então, não faz sentido o espiritismo como um todo, na sua proposta filosófica, no seu entendimento do que é o ser, ele, por natureza, ele aliena qualquer possibilidade de qualquer proposta polimologista, entre elas a proposta racista. Perfeito, Lucas. Realmente também reflexões super importantes. Bem, Eric. Bem, o Eric, né, lembrando que ele tem um canal, né, o Espiritismo em Kardec, em que ele entrevista uma série aí de divulgadores espíritas lá no canal, inclusive de outros países. Então, Eric, quais são então as suas considerações finais sobre essa problemática toda, tendo em vista aí o próprio movimento espírita que você conhece tão bem aí pelos contatos que vem tendo com espíritas do mundo inteiro? Excelente. Então, eu queria colocar uma questão que eu não vejo sendo falada, mas para mim é fundamental, né? Como o próprio Levelto falou, esse movimento negro que originou essas questões veio dos Estados Unidos, onde existe separação entre brancos e negros, teve apartheid lá. No Brasil, que é miscigenado, e a maioria da população é parda, não faz sentido nenhum esse movimento, né? Inclusive, esses movimentos ele chega a dizer que não existe pardo, né? Então, a maioria da população brasileira, que é uma miscigenação entre portugueses, indígenas e negros, ele é o que o brasileiro é o que então? Ele é branco porque ele tem origem portuguesa, ou ele é negro porque ele tem origem africana, ou ele é indígena porque ele tem origem dos indígenas? Ele tem características multirraciais. Essa pessoa está onde? Então, exclui a maior parte da população, que é parda, e deixa a discussão entre brancos e negros retintos, que não faz sentido absolutamente nenhum um movimento desse no Brasil. Inclusive, é um movimento que, inclusive, a maioria do movimento negro no Brasil, por mais incrível que pareça, é contra a miscigenação. Você vê nessas passeadas do movimento negro dizendo que miscigenação é genocídio. Então, um movimento que diz que é antirracista, mas é contra a miscigenação porque prega pureza racial negra. É só para ter uma ideia do tipo de movimento que querem colocar no espiritismo, né? E, enfim, é tão absurdo que isso não é nem mais aquele pensamento, né? Eu até falo pensamento marxista clássico de operário e burguês, né? É uma coisa identitária que surgiu no liberalismo americano, enfim, no contexto americano. Se você for pegar as esquerdas até de países orientais, não tem nada desse absurdo. É até mais... O Ocidente está até mais, enfim, mais nessa questão. Então, E falando da questão do que você falou das entrevistas, eu entrevistei, por exemplo, o movimento espírita de Moçambique, o movimento espírita da África, de Angola, né, que estão no Conselho Espírita Internacional, e não houve problema nenhum em incluir esses movimentos e propagar o espiritismo entre lá, né? Interessante. Realmente essas entrevistas, né, lá do seu canal são interessantíssimas. Bem, querido Paulo Neto, tivemos aí esses nossos amigos aí nos fazendo
importante visita, né, com essas importantes considerações. Você que escreveu, né, já tivemos uma live sobre esse assunto, você que escreveu, né, também sobre esse assunto, que você gostaria de dizer sobre esse tema, de modo a que possamos já nos encaminharmos para o nosso fechamento. O Arthur, eu acho que não tem muita coisa a mais a acrescentar, não, porque o assunto já foi mais que destrinchado, muito bem colocado por todos que estão aqui, né? E eu concordo muito aí com a Sheila, que é algo que a gente não pode ficar calado, tá? Uhum. Não por nós mesmos, mas por amor à causa, né? Se temos nós que sabemos separar o joio do trigo, tem muitas pessoas no meio espírita que não sabem, infelizmente não sabem, então nós temos que assumir esse papel de professor, né, professor? Tá certo? E aí gostaria que você colocasse para mim, para fechar, aquela fala de Kardec, sim, que está no livro Viagem Espírita, porque eu acho que ela é fatal, é justamente essa frase que é fatal. Então ele diz o seguinte: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus adversários. É o que os pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. É exatamente isso que está acontecendo. Tá? Exatamente que isso está acontecendo. Então, que a gente possa refletir para isso, né? E essas pessoas que estão agindo, Kardec, nós podemos dizer que são pseudos adeptos mesmo, porque de espíritas não tem nada, né? Eles estão muito mais com viés de ideologia política do que expondo conhecimento espírita. E isso que é o mal, né? E aí, agradeço aí a participação de todos, né? De minha parte aí também, né, Arthur? E vamos que vamos, né? Vamos continuar nesse debate que eu acho que vale a pena, sim, tá? Com certeza, Paulo. Bem, agradecendo, então, a presença dos nossos queridos Marco Milani, o Erivelto, o Lucas e o Eric, né, trazendo aí suas considerações importantes, suas reflexões, suas informações sobre essa questão, né? E também, obviamente, agradecendo a nossa audiência de hoje. Realmente não tivemos perguntas, né? Só realmente considerações elogiosas a esse estudo, muito esclarecedor, e que possamos aí continuar nessa defesa da boa divulgação doutrinária, sem a pretensão de alterar absolutamente nada nas obras de Kardec, pelos mais variados motivos aqui já expostos, e que possamos aí continuar com os nossos estudos, né? Nosso aprofundamento, nosso melhoramento moral, sempre tendo como base as instruções dos espíritos superiores. Que possamos aí atravessar essa problemática toda, sempre com altivez, realmente com toda calma e tranquilidade, mas também tendo aí a noção de responsabilidade que temos, né, enquanto divulgadores, de trazermos aí os esclarecimentos tão necessários em momentos complicados como esse. Bem, portanto, agradecemos aí a presença de todos e na quarta-feira que vem estaremos aqui de volta às 20 horas em mais um Polêmica Espírita. Ô, Paulo, pode falar. Arthur, só lembrar, na próxima quarta-feira é o nosso programa 52, então nós estamos fazendo um ano, porque o ano tem 52 semanas. Ah, sim. Anota aí. Não vão ter parabéns para você, vão ter velhinha, tá? Um bolo, tá? Guaraná, ou Coca-Cola, fica aí, tá bom? É isso aí. E hoje é um programa especial, principalmente o Marco Milani, né? 51, que é um número tão sugestivo, né? Para o nosso amigo. A Kátia Pelle também, né? Isso aí. Bem, pessoal, então, mais uma vez aí agradecemos e nos vemos aí na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais um Polêmica Espírita. Forte abraço a todos e até a vista, pessoal.